Oi gente, tudo bom? Aqui é Yuki com mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre como criar um arquétipo pessoal. Eu vou usar o meu exemplo, né? Que eu criei um, só que ele ainda está em processo de criação. Então ele não está completamente terminado, assim, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, que você tem que ter uma gama de lugar onde você pode tirar fonte, né? Então tem o site, eu vou deixar tudo linkado aí embaixo, mas um site muito legal que eu achei de um artigo que é de um site chamado Loner Wolf, né? E aí ele, nesse artigo ele tem mais de 100 arquetipos para você utilizar, que você pode usar tanto para criar o seu arquetipo pessoal ou para criar outras coisas também, se você precisa de inspiração para criar, enfim, infinidade de projetos artísticos, né? Você pode usar um desses 100 arquetipos para focar totalmente seu projeto nele. E aí a primeira coisa que você pode fazer é... E tem, além desse daí, além dos arquetipos, né, tem outros sistemas que você pode utilizar também, que é o Enagrama, né, que é bastante conhecido. E aí o Enagrama ele tem 9 tipos diferentes. O meu é o tipo 5, né, que é o observador. Você aproveita, além de você fazer o arquetipo, você pode juntar outros sistemas para ajudar a dar mais corpo ao arquetipo também. E aí o meu enagrama é o 5, né, o tipo 5, observador. Aproveita e dá para fazer os testes também pelo site, né, que ele linka tudo certinho e dá uma lida, né, no enagrama que saiu pra você, né? O observador, deixa eu ver se eu tenho. E aí, primeiro vamos começar pelos arquetipos mesmo. Você pega os 100 e escolhe os que mais assim, chamou sua atenção. E eu recomendo você não ir muito longe, porque se passar de pelo menos aqui, eu coloquei pelo menos uns 13. Eu recomendo não passar de uma lista de 20 a 30, porque senão fica muita coisa para você trabalhar. E eu acho que a gente tem um pouquinho de cada um dos arquetipos. Então, se tem 100, você não pode colocar os 100. Então, você vai ter que colocar os que primeiro falaram assim, isso tem alguma coisa para me dizer agora. Porque dependendo do momento da sua vida, talvez um arquetipo vai aparecer ali num estágio da sua vida e depois ele vai sumir. E tem uns que ficam fixos, que estão sempre ali no... Que eu acho que é tipo... Que a gente tem guias espirituais. É a mesma coisa. Só que é uma quantidade de arquetipos específicos que criam... É o seu mapa estelar, assim, por exemplo, né? E aí os que eu escolhi pra mim foi o alquimista, o artista, o detetive, o anjo também. Tem a criança eterna. Tem também o Coringa, né? Tem o contador de histórias, o vampiro, o místico, trocador de forma, shapeshifter, o libertador e o pirata também. Esses são assim que fala pá. Mas tem muitos outros que eu escolhi também, né? Eu não coloquei muita coisa. Mas aí você vai ter pelo menos você colocou tipo 15 arquetipos. Aí a coisa que eu sempre recomendo é muita coisa. Então, o que você vai fazer? Primeiro você tem que conhecer os arquetipos. Se você não tem nenhum... Se você nunca pesquisou antes, se você nunca procurou saber estudar os arquetipos mais a fundo, eu recomendo você ler livros que focam totalmente em arquetipos. Um dos escritores que foca nisso bastante, né? Jung, né? Que a gente conhece, né? Ele esclarece os arquetipos de maneira com psicanálise, com realmente um estudo científico sobre o arquetipo, como ele funciona, né? Como eles tomam forma na nossa realidade ou como eles se apresentam pra gente, né? E de forma criativa tem o Hermaese, né? Esses estudos, esses livros eu li tem muito tempo atrás. Então eu recomendo, assim, eu tenho que dar uma relida neles, mas no Herma ele tem o Demian, né? E tem o Lobo da Steppe. O Lobo da Steppe é o mais recente que eu li. Ele é muito interessante porque o Herman, todos os livros que ele escreve, ele estuda coisas muito do subconsciente, porque ele se inspirou muito no Jung para fazer o repertório dele, da escrita dele. Então ele fica mais uma coisa mais
fácil de assimilar, mas é bastante criativo. Então você tem que usar bastante a imaginação para você conseguir estar ali recebendo as informações. E aí você pode também ver vídeos de tarô, tem especificamente vídeos de tarô sobre qual é o seu arquetipo. Aí você vai lá, só que a maioria deles que eu acho no momento é em inglês, eu não sei se tem, deve existir em português, né? Mas que aí fica legal, né? Você vai, você vê depois de um tempo você volta, você vê que aparecem os mesmos arquetipos ou os mesmos temas. Aí você, né, você faz o que você pode fazer também. Anotar todas as vezes que um arquetipo específico apareceu para você. E aí também eu vou deixar ele linkado aí embaixo também, tem dentro do site desses 100 arquetipos foram feitos pela Caroline Myss. Eu não sei falar o nome bem. No site dela, ela colocou algumas perguntas para você conhecer o arquetipo, né? Como você deve ter escolhido muitos, se você precisa de tempo para estudar com eles, como eu já estudei bastante, já fiz, você pode pegar, quando você for escrever no seu diário ou no caderno, você faz uma entrada e aí nele você faz perguntas para esses arquetipos para conhecer eles e por que eles estão na sua vida e por que eles aparecem nesse momento, né? E aí você pode perguntar eventos. Essas perguntas elas estão no site, né? Esse é um dos exemplos. Mas acho que você pode estudar um arquetipo de várias maneiras, criando projetos e tudo mais. Quanto tempo tem sido esse padrão na sua vida? Por que esse arquetipo tá aí? E além de ser um suporte, né, com o arquetipo, ele é alguma coisa para você criar uma identidade e se manter nela. Mas vão ter arquetipos que vai mostrar parte de você que você não está dando a devida atenção. Então, porque independente daquilo que a gente acha que é bom ou ruim, um arquetipo tá no seu mapa estelar por um motivo, para te fazer quem você é e para você lidar com a diversidade da vida. Então, e também muito legal, essa pergunta é muito legal, quais são os mitos, conto de fadas ou vivências espirituais que você já teve, que tem significado para você e você associa a esse arquetipo. Então, por exemplo, se você gosta muito de um filme da Disney, se você sente uma conexão muito forte com um mito específico, se você gosta muito de um deus grego específico, se você gosta muito de mitologia egípcia, tem alguma coisa aí que você tem que olhar, que provavelmente está te dizendo aí o caminho. Se você sonha com isso. E aí você vai fazendo perguntas. Como eu já fiz muitas perguntas, então eu sei assim o mais importante, né? Eu sei que faz parte ali do mapa estelar que eu tenho. E se eu colocar em perspectiva, você vai começar aí a ligar os pontos. Você já marcou todos os que chamou sua atenção, já estudou bastante sobre, já fez bastante pergunta, que tá mais assim no seu campo de visão, né? E aí, por exemplo, se eu vou colocar o tipo 5 do Enneagrama, ele me lembra muito Sherlock Holmes, que é um mito ou uma história. Também não precisa ser um mito, mas pode ser um universo específico. O universo de Sherlock Holmes faz muito sentido para mim, porque eu sempre fui uma pessoa de muita pesquisa, investigador mesmo, observar bastante detalhe. Então, Sherlock Holmes é uma coisa muito importante para mim, que atentou a detalhes e ele tem que... Sherlock Holmes, ele é muito cabeça, mas ele tem que experimentar o mundo dos sentidos. Então, você pega isso. E também tem muita coisa sobre o alquimista. Em muitas das minhas histórias, das minhas criações, eu busco sempre fazer ciclos repetidos. Então o personagem ele está passando por uma coisa, mas essa coisa ela vai ser juntada com outra coisa, com outra coisa, com outra coisa. Ele vai transformando uma coisa que é básica, né? Então um místico, um alquimista, ele cria rituais para ter acesso a realidade externa. Eu gosto que os principais arquetipos que eu tenho, um ajuda o outro. Isso é uma repetição.
né? Porque é sempre trabalhado entre 3. Eu gosto de utilizar o número 3 porque é fácil, né? E eles tendem a criar, né, espaços, atmosfera para conseguir receber as informações necessárias, né? E aí os 3 mais importantes, né, que já ficou bem, né, que você consegue perceber é o detetive, o alquimista e o último, o pirata, né? Porque eu sempre fico naquela coisa da cabeça, sempre naquela coisa, né, artística, aquela coisa super grande. E o pirata, ele me lembra que a gente tem que se aventurar, que a gente tem que sair do nosso conforto, que a gente tem que juntar o que a gente conseguiu dessa observação, desse estudo, né? Experienciar ele, né? E aí o que você pode fazer também é estudar outras religiões também, porque todas elas têm uma pitadinha de uma coisa importante, que é uma coisa que eu também gosto de falar bastante. A gente veio para criar uma religião própria para nós, porque cada um tem que criar um meio de conexão, e esse meio não vai ser igual com o outro. A gente pode criar comunidades, mas quando você tá sozinho, a sua conexão ela vai ser feita de uma maneira diferente, com etapas diferentes, com coisas diferentes, né? E aí, a borboleta, por exemplo, é um totem muito forte para mim, que foi um começo, assim, para eu aprender todo o resto que eu conheço hoje, né? Que foi pelo meio do xamanismo, né? E aí, na época, eu lembro que eu tentei fazer conexões com coisas, com tato, né? Coisa, porque você tem que reparar repetições. É sempre isso, nós somos criaturas de repetições. Então, e arquetipos é muito importante porque eles são padrões humanos. Então, por exemplo, você percebe qual animal aparece muito ao seu redor. Se você tem muita coisa de borboleta, você já começa a perceber que pode ser que seja alguma coisa, né? Esteja tentando dizer alguma coisa pra você, né? E aí mesmo no site de Loner Wolf, fui fazer o teste, apareceu lá menções de borboleta, né, de transformação, porque o alquimista ele trabalha muito com essa coisa de transformar o prata para ouro, né, que é o esquema da borboleta, né, no caso. E dessa maneira você cria conexões, você percebe repetições. E aí eu vou colocar outra explicação também que você pode usar de Inspo também, que é a da Marina, né, na época ela era Marina in the Diamonds. Hoje em dia essa Marina, né, que ela fez um álbum, né, sobre arquetipos que ela mesma criou, né, para fazer o álbum dela, o que é maravilhoso, é um dos álbuns que eu assim recomendo. E aí ela criou arquetipos para fazer esse álbum, né? Cada música ela expressa um arquetipo diferente, né? Que ela usou muito da juventude e se tornar um adulto e aquela maneira de imagens da internet, né? E é tipo uma das coisas mais criativas que eu já vi. E ela usava na época o Tumblr, né? Tem até o site do Tumblr com ela publicando as coisas dos arquetipos, que aí tem as fotos que ela tirou. Porque tem um arquetipo específico que é inspirado no Tumblr, que é alguma coisa sua sai. E é muito da hora, muito legal mesmo. Vou deixar linkado também. Que é isso, você vai criar um arquetipo em volta de alguma coisa que você repara, que você fala, isso é uma repetição. E eu escolhi, né, esses 3 mais importantes porque eles sempre foram uma coisa muito fixa na minha vida. Então, por exemplo, o nome que eu dei a ele, isso aqui é um trabalho em construção, mas eu dei o nome de Pícaro, né? Porque Pícaro é um estilo de história, né? Meio teatral, meio louco. Qualquer coisa eu deixo um escritozinho, tipo, o que ele significa. E de alguma maneira ele envolve todos os arquetipos, né? Ele nunca tá fixo, ele sempre tá na borda do mundo. Porque ele nunca faz parte de alguma coisa, ele sempre tá fora. Então é alguma coisa que tem bastante sobre o Coringa e o Pirata também, né? E ele pode tomar muitas formas, né? Como sendo uma piada, como ele não é fixo, ele tá sempre mudando. E no mais ele vive daquilo que realmente encanta ele, que é aventuras, histórias. E as pessoas podem acreditar se é verdade ou não. Independente, ele vai continuar fazendo o que ele sempre fez. E para criar tudo isso que ele cria hoje, que ele é hoje, né? Ele teve que observar muito, né? Então tem muitas coisas do filme da Disney, por exemplo, do Aladdin, né?
que é um dos filmes que é o único filme da Disney que é focado no príncipe. Não existe outro, só existe o Aladdin. E tem outras coisas também que eu mencionei antes, né? Que é os deuses do Egito, né? Que tem o Thoth, tem, né? Que é o Hermes também. E aí você vai pegando essas pequenas coisinhas. E também, né? Como sempre vou falar, faça um álbum no Pinterest com fotos. Com símbolos que realmente trazem e estão ali perto desse arquétipo que você criou. Aí dentro do site da Caroline tem uma descrição de todos os arquétipos que tem mais de 100, né? Tem descrição de todos. E aí tem aí você vai passando assim, vai vendo o que chama a tua atenção, né? E aí, esse é no mais o que eu conseguia trazer aqui, mas tem muito mais coisas que eu ainda não trouxe, porque ainda preciso de um tempo pra estar colocando ali tudo bem certinho, ainda tá bem desorganizado. Mas eu acho que criar um arquétipo, tanto para sua marca, também é muito importante. Então tenha também um documento só com pontos importantes, né? Para você estar ali sempre voltando para ele, né? Porque criar um arquétipo também é criar uma identidade nova. E criando uma identidade nova, você tem que ter o máximo de coisas que você pode conectar. Então, memórias, música, poemas, letras de música, afirmações também muito importante, contextos, conceitos, enfim, vai ler o máximo que você consegue e vai juntando em um lugar e vai organizando todo esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa eu adiciono depois. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve também. Tchau, gente, até a próxima.